Boa tarde a todos. Que o amor infinito do Mestre Jesus envolva o coração de todos nós que aqui estamos presentes, para que a paz, a esperança, a fraternidade e o amor, junto com a caridade, estejam sempre conosco, como nos ensina a lição, essa nossa lição de hoje, o nosso evangelho de hoje. Mas antes do nosso estudo, eu gostaria de uma pequena reflexão, até envolvendo a nossa saudade, vamos dizer assim, Então eu gostaria de dizer para vocês que eu noto, nessas nossas conversas virtuais, uma certa tristeza, uma certa melancolia, por estarmos falando dessa maneira virtual e não daquela como nós gostaríamos, presencial, olho no olho, como nós estávamos acostumados, Mas eu pergunto, a minha reflexão é justamente sobre isso. Quando nós conversamos, oramos, pedimos e rogamos a Jesus, também nós não fazemos de forma virtual? Aí vocês vão me dizer assim, mas existe uma grande diferença. Existe, porque quando nós conversamos com Jesus, a Ele nós estamos ligados com humildade, com simplicidade, mas principalmente de pensamento e coração, Essa é a grande diferença. Mas, se é desta forma que Jesus nos recebe, pensamento e coração, também vamos usar essas duas armas, pensamento e coração, para nossa ligação com os nossos queridos e fraternos irmãos. Porque Jesus diz isso para a gente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, toma lá, dá cá. Então, nós temos que retribuir esse amor por Jesus, retribuir também para os nossos queridos irmãos. Emmanuel, através de Chico, ele nos diz assim, o amor é a grande bússola. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha por um mundo melhor. Então, o amor é essa grande bússola. Através do amor que nós chegaremos a um mundo melhor. Então, assim, para amenizar essa nossa saudade, por isso essa reflexão, nós temos e devemos estar sempre de coração e alma dentro da nossa casa do caminho, dentro da nossa casa de Jesus, casa que nos acolheu, casa que nos acolhe e nos acolherá sempre. Como bem diz o apóstolo Mateus, aí é Mateus que diz para a gente, ele diz assim para a gente, assim, aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São tantos apóstolos dando boas coisas para a gente confunde, Mas essa é a mensagem do nosso querido Mateus, o apóstolo Mateus, Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o coração. Então, se o nosso coração está ligado também à casa do caminho, nós mataremos a nossa saudade mesmo à distância, mas ligados pelo pensamento e coração, torno a repetir, sentiremos a presença de Dr. Erma, Dr. Bezerra, de todos os diretores espirituais da nossa querida casa, comandado, obviamente, por nosso Jesus, que estará sempre nos amparando e nos protegendo. Então vamos, depois dessa pequena saudade, matar a nossa saudade, vamos ao nosso estudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade e nossa salvação, e os itens 4 e 5, que é o mandamento maior. Vamos ler o mandamento maior no item 4. Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Também, nosso querido Mateus, palavras de Jesus, está no Evangelho de Mateus. Então, para iniciar essa nossa conversa, eu trouxe assim, copiando as palavras do nosso querido Santo Agostinho. Ele diz assim para a gente, Santo Agostinho, de outra ocasião. O que posso dizer a vocês, meus queridos companheiros, que vocês já não saibam sobre esta lição? Todo mundo conhece, de cor salteado, Ela é a base da nossa doutrina. Mas vamos estudá-la e compreendê-la um pouco mais. Vamos fazer, para poder entendermos um pouco essa reflexão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Eu trouxe para a gente aqui, me deu na ideia aqui, fazer uma pequena viagem
dentro da doutrina espírita, né? Para entendermos melhor porque devemos amar a Deus sobre todas as coisas principalmente, e depois, que é semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Pois amar a Deus sobre todas as coisas foi o primeiro interesse de Allan Kardec, que ele quis saber dos espíritos. Quem era Deus? Né? E os espíritos responderam para Kardec com a maior simplicidade e com a maior absoluta segurança. E isso está na primeira questão da codificação, Livro dos Espíritos, questão 1, que é Deus. E está lá. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E logo em seguida vem o segundo. Que se deve entender por infinito? Os espíritos responderam. O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Né? Então vamos lá. Entendemos que Deus, todos nós entendemos que Deus está em tudo. Nada vive sem a benfeitora presença do Senhor. Conhecer e amar a Deus são as duas metas que não podemos esquecer nesse nosso caminho de espírito imortal. E se nós tomarmos o infinito como desconhecido, como os espíritos falaram, né, vamos entender que a casa de Deus é o infinito. Deus Pai Celestial está em todo lugar e é o centro de tudo e de todas as coisas que existem. E podemos compreender também, né, como a doutrina nos trouxe, né, alguns atributos de Deus. Né? Então vamos entender que Deus sempre existiu, ele é incriável, imutável, imaterial, eterno, único, todo-poderoso. São alguns dos atributos, né, de Deus, como está no nosso querido Livro dos Espíritos, né? E como bem os Espíritos dizem para a gente, é o que nós podemos, né, vamos dizer assim, antever ou entender devido ainda a essa nossa limitação, né, de espírito imperfeito que nós somos. Né? Então, nós entendemos esses atributos do nosso querido Deus. E eu deixei de fora um que eu vou comentar agora, que está no Livro dos Espíritos, que é o último, né, dos atributos, que está lá na nossa doutrina, né? Que é o Deus soberanamente justo e bom. Os Espíritos explicaram assim: a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas maiores coisas como nas menores coisas. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. E por que eu deixei para comentar isso à parte, né? Porque há 23 anos atrás, eu conheci a doutrina espírita. Ou melhor, vamos nos situar. Eu conheci a Casa do Caminho, né? Conheci a Casa do Caminho, era médio de transporte da Marilda, né? Nem entrava na casa no começo, né? Mas eu resolvi, depois de uns 6 meses, né? Mais ou menos assim, eu resolvi também entrar. Ela ia lá, atendimento do Dr. Hermes, e eu ficava lá no salão. Passaram-se os tempos, né? E uns 2 anos depois, acho que o Dr. Hermes ficou aborrecido comigo, falou: manda chamar teu marido aqui. Aí me deu um tremendo puxão de orelha. Né? Me deu um tremendo puxão de orelha. E por que eu não estava estudando? Vou lá e não estudo. Então, depois de puxão de orelha, eu comecei a estudar. Então, há 21 anos, né? 2 anos depois, eu comecei a estudar a doutrina com o nosso querido Ivo, né? Querido e saudoso Ivo, porque ele não está mais assim no dia a dia com a gente, né? No dia a dia com a gente. Mas eu aprendi muito com o Ivo, que era legal, era inteligente, né? Ele sabia explicar as coisas. E o Ivo, nessa questão sobre Deus soberanamente justo e bom, né? Isso me chamou a atenção. Na maneira que o Ivo explicou, não na primeira vez, mas nós repetimos várias vezes, né? Me despertou, né, a grande realidade. Eu sou juiz e sou réu de mim mesmo. Então, se eu passo as minhas vicissitudes, as minhas aflições, sou bem-aventurado aflito, mas se eu passo por elas, né, é por conta da minha rebeldia às leis de Deus. Isso eu entendi. Continuo rebelde, apesar de entender. Continuo rebelde. Não sei vocês. Mas uma coisa assim, todos nós somos bem-aventurados. Isso com certeza, né? A rebeldia fica com cada um, em consciência de cada um. Então, gente, é assim que com Deus, em primeiro lugar e acima de tudo, né, Kardec inicia o Pentateuco Espírita, aonde os espíritos corroboram e nos ensinam e nos ajudam de forma clara, mais clara do que isso é impossível, compreender porque devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Né? Então, Deus é Pai, todos nós somos aflitos, mas bem-aventurados. Graças a Deus. Com um paizão desse, né? Então, vamos falar desse amor de Deus, amor a Deus. Essa crença, amar a Deus,
ela existe desde sempre, né? E para o nosso estudo, né, aqui para a nossa conversa, né, eu me reportei para nós iniciarmos aqui ao nosso querido pai Abraão, né? Abraão viveu aproximadamente 3.000 anos antes de Jesus, né? E Abraão tinha naquela época, né? Bota tempo nisso, né? Há 3.000 anos, já estamos a 2, ainda passou por Moisés, você deve ter aí uns 4.000, 5.000 anos por aí assim. Não vou fazer as contas, né? Então, Abraão, no tempo de Abraão, ele tinha essa fé cega em Deus. Essa fé era tamanha em Deus, a ponto de aceitar sacrificar seu mais querido filho Isaque, para agradar a Deus. Deus, porém, que está presente e sabe de tudo, né? Ele, vendo essa determinação de Abraão, enviou um anjo para evitar, né, esse ato de total submissão e obediência a Deus. E imagina assim, Abraão, há 5.000 anos no mínimo atrás, talvez, né, 5.000 anos atrás, já tinha essa total obediência e submissão a Deus. Né? Então você vê que isso vem de longe, né? É necessário, está na gente. Então Abraão é um exemplo para todos nós. Começa o exemplo lá. Séculos se passaram, chegamos ao nosso querido Moisés, que recebeu no Monte Sinai as leis de Deus, leis imutáveis como o próprio Pai, lei de todos os tempos, de todos os países. É por isso que ela tem um caráter divino. E essa lei, composta de 10 mandamentos, tem logo no seu primeiro mandamento, né? No seu primeiro, todo mundo conhece, né? Definitivamente fundamentada a ideia do Deus único, amar a Deus. Então, daí nós seguimos em frente, né? Com esse Deus único, né? Mas, mesmo assim, que Moisés trouxe no Monte Sinai, depois ficou lá, né? Os hebreus não entendiam e não obedeciam Moisés, né? Não entendiam a lei, eram rebeldes, eram tumultuados, né? Então o Moisés se viu obrigado a criar a lei dele, lei mosaica, que é variável, a lei de Moisés, né, variável, e modifica-se com o tempo, mas ela foi necessária naquela época para conter e conduzir aquele povo rebelde, né, pelo deserto até a terra prometida. Mais tarde, né, depois de Moisés, né, logo em seguida surgiu a lei de Talião, né, aquela encontrada no Antigo Testamento do Êxodo. O olho por olho, dente por dente, que até hoje ainda falamos muito nela, olho por olho, dente por dente, mas não sei o quê. Mas isso aí, para nós cristãos, ficou para trás. Porque depois de Moisés veio Jesus Cristo. Cristo Jesus, o Cristo do amor. Então, amor não tem nada com olho por olho, né? Então, Jesus veio, eu fui buscar no nosso querido Evangelho também, né? Nós estamos já no Evangelho aqui, repetindo as palavras que já passamos há pouco tempo atrás. Então, Jesus no Evangelho diz assim, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe um verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. A doutrina cristã, a doutrina de Cristo. Nós somos espírita cristão, é a base da nossa doutrina. E diz ela, termina assim, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Acrescentando, eis aí as leis, a lei e os profetas. Está no Evangelho, capítulo 1, item 3. Então nós não temos que ter dúvida sobre isso aí. Jesus veio sacramentar para nós a base da sua doutrina. E Jesus fez mais. Ele veio, cumpriu as leis e as exemplificou para todos nós, mostrando o caminho mais curto e suave para a nossa salvação. Salvação de todos nós, seus queridos irmãos. Jesus não sabia isso aqui de cor e salteado. Então ele veio, levou 1000 anos para chegar até nós, para nos incentivar. Então nós temos que retribuir esse amor por Jesus, esse amor que ele teve por todos nós, né? Para exemplificar para nós esse caminho rápido para chegar à perfectibilidade. Jesus também, quando veio, ele modificou, aí sim, as leis variáveis de Moisés, né? E ele trouxe para nós, consagrando a lei de amor, justiça e caridade, que resume todas as demais leis morais, como está no nosso querido Evangelho, do nosso querido Evangelho. A gente costuma dizer assim, o Evangelho é o nosso livro de cabeceira, mas não é para enfeitar a cabeceira. Ele é para se ler, fazer um culto, fazer uma oração, e como eu costumo dizer, é uma reflexão nossa. É Jesus falando com a gente. Tudo que está ali é o que nós precisamos. É o que o Gilberto precisa. Se eu leio, é o que eu preciso. Não é o que a Marilda precisa. Ela está pertinho de mim aqui. Mas não é o que ela precisa. É o que eu preciso. É individual.
Todos nós precisamos daqueles ensinamentos de Jesus. Então, gente, chegando ao final dessa nossa viagem, desembarcaremos na doutrina espírita, que é a terceira revelação, Cristo o Consolador prometido, né? Então ela diz assim para a gente, no capítulo 6, se me amais, observai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador para que fique eternamente para convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber porque não o vê e porque não o conhece. Porém, vós o conhecereis, e ele estará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e recordar tudo o que eu vos tenho dito. Está nosso querido João Evangelista, né? Que traz para a gente isso aí. Então a doutrina espírita vem reviver 2000 anos depois, ou 1857 anos depois, tudo aquilo que Jesus falou estava esquecido. Então é obrigação nossa, né? Como espírita cristão, seguirmos os ensinamentos de Jesus. E ela termina dizendo para a gente assim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Conhecimento dos fatos que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na Terra. É o retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então a doutrina fala isso claramente para a gente. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina, mas quem formata o Espiritismo? Nós, espíritas. Então, gente, nós é que temos que valorizar as palavras de Jesus. Nós, espíritas. Eu sou espírita, mas não leio no cubo, não adianta nada, né? Então, nós, espíritas, é que temos que valorizar essa doutrina, como temos que valorizar, como cristão, os ensinamentos do Cristo. Isso é coisa simples, todo mundo entende isso aí, né? Então, nessa doutrina que nós abraçamos, o Espiritismo, né? A doutrina espírita, não nos faltam os incentivos dos amigos benfeitores. O que não nos falta é amigos, né? Então, nós temos lá Dr. Bezerra, Dr. Erma, Leon Denis, a Joana de Ângeles, todos esses são espíritos que nos incentivam, nós saímos vencedores nessa nossa luta de espírito imortal. E o nosso querido Emmanuel é um dos grandes colaboradores, né, desse nosso incentivo. E ele diz para a gente o trechinho que eu trouxe para a gente, que vale a pena. Diz ele assim para a gente: o homem sem religião é igual a um carro sem farol. Viajando à noite, o condutor não sabe o que ele vai encontrar pela frente. Procuremos iluminar os nossos caminhos com a luz do Espiritismo, para seguirmos com segurança rumo à evolução espiritual. Isso está no Evangelho de Chico Xavier. Então, mais uma vez eu repito, o Espiritismo são nós. Então, somos nós que temos que fazer essa diferença, né? Nós é que temos que fazer essa diferença. Estudai-vos, eis o primeiro, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, não diz lá no Evangelho? Vamos seguir esse ensinamento lá. Podemos concluir que fé, esperança e caridade formam o alicerce dessa nossa doutrina, essa doutrina que abraçamos e nos conduzirá a um mundo mais feliz. Isso, vamos agora no item 5, que vai explicar bem isso para a gente agora, no nosso ensinamento de hoje. Então, no item 5 desse nosso estudo diz assim: caridade e humildade, este é o caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Então, vamos dar uma paradinha e pensar assim: caridade e humildade, este é o único caminho para a salvação. O que Jesus quis dizer com isso aí? É que é o único caminho. E Paulo reforça essa ideia, porque Paulo diz num trecho, diz assim: se houvesse outro caminho, Jesus o teria dito. Então Jesus não disse. Jesus disse: fora da caridade não há salvação. Então é esse caminho que nós temos que seguir. E a caridade, gente, não é pouca coisa. A caridade envolve paciência, tolerância, afabilidade, doçura, resignação, resiliência, benevolência, indulgência, perdão, e vai por aí assim. Todas as virtudes estão contidas na caridade. A fé está contida na caridade. Tudo está contido na caridade, né? Então, nós temos que ativá-la, porque nós, como espírita, costumamos dizer assim, né? A caridade é o amor em movimento, né? É o amor em movimento. Então, vamos ativar esse movimento, vamos botar nosso coração para fora. E quando acabar a pandemia, não vamos esquecer que nós ficamos o tempo todo assim, rezando para ele, positivo, batendo palminha. Não, vamos agora, quando acabar a pandemia que nós encontramos, vamos ativar, vamos abraçar, vamos nos interessar pelo próximo, vamos botar esse amor em movimento, né? Então, quanto ao egoísmo, como diz também o nosso querido Jesus no seu Evangelho, né?
o egoísmo e o orgulho, que são os caminhos da perdição. O nosso espiritismo diz a mesma coisa, assim, o Emmanuel traz para a gente de novo assim. É ao espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-lo desaparecer da Terra e fazê-la subir a hierarquia dos mundos. Então, tudo está em nossas mãos. Quando fala do espiritismo, somos nós. Tudo está em nossas mãos, fazer tudo isso de bom para sermos exemplo e modificarmos essa Terra e levarmos essa Terra para um planeta de regeneração. Né? Então, vamos compreender bem isso aí e vamos seguir em frente com essa nossa doutrina, E ela termina, já no final do nosso curso, ela termina dizendo para a gente assim, para que não houvesse dúvida, né? Jesus diz assim que o primeiro, eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, quando ele fala, né, entre os dois mandamentos. Então, os dois são no mesmo nível, os dois se completam, amar a Deus e amar ao próximo, né? Por isso é que Kardec, né, ele diz para a gente assim, isso quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, o que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Então, aí o professor Kardec, eu chamo até recordando, assim, quando ele era professor, ainda era o Rivaíva, ainda aqui professor, né? Antes de ser o nosso codificador. Então, o professor Kardec, num jogo de palavras, usando todo o seu poder de síntese, seu magnetismo, né? E a inteligência suprema também que ele tinha, né? Em relação a gente, né? Para ele é um diferencial para a gente, né? Ele nos faz raciocinar sobre essas verdades, né? Então nós podemos concluir que não se pode amar a Deus sem praticar a caridade ao próximo. Podemos? Não podemos, né? Então todos os deveres do homem então se acham resumidos nesse pensamento. Fora da caridade não há salvação. Então, meus amigos, para encerrar essa nossa conversa de hoje, né? Eu vou encerrar também, né, com o nosso querido Evangelho, já que nós estamos falando dele. Eu fui buscar lá no prefácio, folheando, que a gente folheia muito o Evangelho, né? Então, no finalzinho do prefácio, nosso Evangelho, está lá escrito assim para a gente, assim. Quem nos traz isso é o Espírito de verdade. Mas, homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós, amai-vos também uns aos outros, e podeis dizer do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então que sejamos, gente, sejamos benevolentes, indulgentes, amemos a Deus e amemos ao próximo, porque aí, como diz aqui, Senhor, Senhor, nós estaremos no reino dos céus. Que assim seja, graças a Deus.